esse foi um ponto que eu comentei. A gente precisa ter em mente que a gente conecte muito bem o planejamento estratégico com o planejamento orçamentário. A gente precisa começar a transcrever, a traduzir essas iniciativas, essas estratégias em números, para que eles direcionem o nosso orçamento. Então, por exemplo, novos produtos destinados ao segmento em crescimento. Qual que é o tamanho desse segmento atual? Qual que é a taxa de crescimento dele? Quanto de market share a gente almeja nesse segmento? Qual que é o custo desse produto novo que a gente pretende lançar? Qual que é o preço de venda dele? Crescer volume de vendas do produto atual. Beleza, o produto atual a gente tem base de dados de preço de venda, a gente tem base de dados de custo, mas eu preciso de saber o quanto que a gente quer crescer em volume. Então, esses dados, essas dicas, são o que conectam, é o que dá tração do plano estratégico para o nosso orçamento, bem como aumento da produtividade com capacitação do pessoal de produção. Como é que eu vou aferir o sucesso desse treinamento se eu não sei o quanto eu quero atingir de redução de perda? O projeto de troca das máquinas, quanto custam essas máquinas? Qual que é a estimativa aí de mercado? Quanto de prazo normalmente a gente consegue? Desenvolvimento de novos fornecedores. Existem fornecedores disponíveis no mercado? Quais são as condições deles? Quanto que isso aumentaria o nosso custo? Ou quanto que isso reduziria o nosso custo? Então, essas indicações estratégicas, essas indicações financeiras, elas precisam acompanhar as estratégias para que a gente tenha delineado qual o norte do nosso orçamento. Ficou claro? Para que a gente considere como um plano estratégico da empresa, a gente precisa ter um mínimo de validação dessas intenções, porque senão é meramente um brainstorming. E aqui o que a gente está trazendo já é o planejamento para tracionar para o orçamento. Sendo assim, a gente entende que o passo de pré-projeto já está em andamento. Se a gente sabe que a gente precisa lançar mão de um projeto de troca das máquinas em 3 anos, a gente precisa, ao menos para propor isso dentro da nossa estrutura organizacional, saber quanto que a máquina custa, quanto que a gente, em quanto tempo a gente pretende pagar essa máquina, ou quanto tempo o mercado tem disponibilizado de prazo para pagamento da máquina. Então, esses pontos é muito importante, eu acho que a sua pergunta vem nesse sentido. A gente pode sim fazer uma matriz SWOT mais subjetiva. Contudo, o próximo passo dela tem que ser a objetificação, senão a gente perde o cunho de meta que a matriz SWOT tem que trazer. Porque senão, estratégia sem a quantificação, ela é simplesmente um devaneio. Simplesmente um devaneio. É uma vontade não calculada, não expressa de realizar algo que não se sabe o quanto custará.